Hoje nós estaremos dando sequência à nossa série sobre as disciplinas espirituais, falando a respeito das disciplinas exteriores. Então, para isso, nós leremos a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 7 ao 14. Você pode acompanhar a sua leitura na sua Bíblia. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Versículo 9, e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem da fé, que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus para essa manhã. Oremos. Deus, nós nos achegamos a Ti em oração mais uma vez nessa manhã. Declaramos que somos gratos, Deus, por Cristo Jesus, a Sua palavra encarnada e também, Deus, pelas Suas Escrituras, a Sua palavra escrita e revelada a nós, Deus. Nós Te agradecemos pelo Seu Espírito Santo, que usa, Deus, a Sua palavra para alcançar no mais profundo do nosso coração, para transformar o nosso coração de pedra num coração de carne e abrir os nossos olhos para compreender a beleza, Deus, das boas notícias do Evangelho, Deus. Reconheço, Pai, diante de Ti que tudo aquilo que nós vamos ouvir a respeito da Sua palavra nessa manhã encontra, Deus, o único poder e eficácia apenas na Sua palavra e no Seu Espírito Santo, Deus. Eu mesmo, assim como Paulo, Deus, preciso continuar sendo aperfeiçoado e prosseguindo segundo esse caminho, Deus. Mas nós somos gratos a Ti porque o Senhor manifesta, Deus, essas verdades tão preciosas a respeito do Seu Evangelho por meio de pecadores a pecadores, Deus. Pedimos para que Seu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento nessa manhã. Amém. Amém, irmãos. Podem se assentar. Todos os anos, no mês de janeiro, nós retomamos esse assunto das disciplinas espirituais. Então, nós temos muito conteúdo que fala a respeito de disciplinas espirituais. Em alguns anos, nós mudamos algumas abordagens, enfatizamos algumas disciplinas espirituais específicas, mas algo que nós fazemos todos esses anos, e quem já está conosco há mais tempo pode confirmar isso, é que o nosso interesse ao falarmos sobre as disciplinas espirituais não é apenas ensinar sobre apenas a prática dessas disciplinas. Muito mais do que enfatizar o estudo das Escrituras, a oração, o serviço, a comunhão, nós sempre trabalhamos e enfatizamos nas palavras que nós temos a respeito das disciplinas espirituais, o espírito por trás das práticas das disciplinas espirituais. Porque nós entendemos que a prática das disciplinas espirituais em si mesmo é vazio. As disciplinas, elas não são um fim em si mesmas. Elas são meios de graça. Elas são ferramentas que Deus usa para comunicar graça e nos ajudar na nossa jornada cristã. E por que todos os anos nós reenfatizamos isso e trabalhamos algumas disciplinas em específico, mas acima de tudo nós enfatizamos mais uma vez o espírito por trás das disciplinas espirituais? Muitos de nós, talvez seja o seu caso, venha de um histórico cristão, já tenha ouvido falar muito a respeito sobre a leitura da Bíblia,
sobre a oração, sobre serviço, submissão. Não, se você já tem um histórico cristão, se você já teve um tempo na igreja, você com toda certeza já ouviu pelo menos algumas ministrações e palavras sobre algumas dessas disciplinas. E talvez, dependendo do seu contexto, de como você chegou até aqui, em algum momento da sua jornada cristã, você entendia que essas práticas, elas visavam alcançar a salvação. Elas buscavam ser meios, fins para que nós pudéssemos ser salvos. E então, com esse entendimento que nós possuíamos anteriormente, nós praticávamos essas coisas. Nós líamos a Bíblia porque nós queríamos ser salvos. Nós orávamos porque nós queríamos ser salvos. Nós servíamos aos outros porque queríamos ser salvos. E então, nós chegamos em um determinado momento da nossa jornada cristã, aonde nós finalmente entendemos de que os nossos esforços são insuficientes para que nós alcancemos a salvação. Nós não conseguimos salvar a nós mesmos. Nós não conseguimos, por mais piedosas que possam ser as nossas práticas, alcançar por meio delas a salvação dos nossos pecados. Nós aprendemos que a salvação é única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. A salvação é graça, é um presente dado por Deus por meio da fé. E então nós nos encontramos num dilema. Nós que, talvez seja o seu caso, anteriormente praticava essas coisas com o entendimento que por meio delas você buscaria alcançar a salvação, tentaria agradar a Deus, agora você entendeu que elas não fazem você chegar até a salvação. E então você olha para as disciplinas espirituais, olha para todas essas práticas, em que a própria palavra disciplina, para alguns já traz disciplina não gosto. Já dá um incômodo, já dá um desconforto. E se já dá um desconforto só de ouvir a palavra disciplina, quem dirá praticar sem entender o motivo para isso? E nós não estamos errados nesse sentido de não querermos ter práticas disciplinadas, cumprirmos com as disciplinas espirituais, se nós não encontramos sentido nelas. Porque, como eu falei desde o começo, as disciplinas espirituais, elas não são um fim em si mesmo. Elas não têm um propósito nelas mesmo. Elas, por elas, não têm um propósito final. Elas são um meio, um intermediário, uma ferramenta, um meio de graça. E então, para que nós possamos, de fato, entender e praticarmos as disciplinas espirituais, nós sempre precisamos relembrar qual é o fim que elas visam alcançar. Qual é o objetivo das disciplinas espirituais? Ninguém deixa de fazer algo que é mais gostoso, que é mais confortável, simplesmente porque, eu do nada aqui decidi que eu vou, ao invés de dormir até meio-dia, eu vou começar a acordar cedo. Por quê? Porque, sei lá, vou começar a acordar cedo. Eu vou começar a fazer atividade física. Por que não? Porque eu vou começar a fazer. Sempre tem um objetivo por trás das disciplinas. Algo que nós queremos alcançar por meio delas. E nós vemos que a salvação, ela não é o fim da jornada cristã. Anteriormente, talvez se esse fosse o seu contexto, você entendia que a jornada cristã era uma jornada onde você ia realizando essas práticas, cumprindo com essas disciplinas, com esses afazeres, para alcançar a salvação, e então, no fim da jornada cristã, nós alcançaríamos ou não a salvação. E então nós entendemos que a salvação é pela fé, única e exclusivamente pelos méritos de Cristo Jesus, e que nós a recebemos. E que a salvação não é um fim da jornada cristã, mas ela é o início. E tem coisas que nós só podemos entender o sentido na vida cristã se nós olhamos à luz dessa perspectiva, de que nós somos salvos para. Nós não somos salvos porque nós cumprimos com essas disciplinas.
com essas atitudes, com esses hábitos. Nós somos salvos para. E o meio usado por Deus para realizar esse para são as disciplinas espirituais. Nós somos salvos por Cristo Jesus para sermos para o louvor da sua glória, sendo semelhantes ao Filho unigênito do Pai. Nós que éramos pecadores, somos salvos pelo Filho de Deus, para que então nós possamos ser transformados à imagem do Filho de Deus, e por meio disso nós rendamos glória e louvor a Deus. E como nós trilhamos esse caminho, como nós somos aperfeiçoados, como nós somos transformados à imagem de Jesus. Quais são as ferramentas, quais são os meios que Deus usa para alcançar esse fim em nós? As disciplinas espirituais. Então, de fato, se nós não entendemos isso, ler a Bíblia não faz sentido. Orar não faz sentido. Abrir mão dos seus próprios interesses para servir ao próximo faz o menor sentido. Tem coisas na jornada cristã que elas só vão fazer sentido à luz do propósito da vida cristã. Da vocação para o qual nós fomos alcançados por Cristo Jesus, como Paulo expõe nesse texto. Se Paulo, o próprio apóstolo Paulo, fala, gente, eu não alcancei ainda, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado por Cristo Jesus. Então quem dirá? Eu. Quem dirá? Você. Se nem o próprio apóstolo Paulo, que nós aprendemos tanto sobre o Evangelho, que foi usado por Deus para estabelecer bases doutrinárias a respeito da vida de Jesus, à luz do Antigo Testamento, à luz da vida de Jesus. Se ele ainda não tinha alcançado, quem somos nós para achar que não, Deus me salvou e estou pronto, é só me levar. Deus já me salvou, já cumpri tudo que eu tinha para fazer aqui, agora é só viver enquanto Deus não volta, Jesus não volta. Nós temos uma vocação. Ao sermos alcançados por Cristo Jesus, nós somos alcançados para nos tornarmos seguidores de Jesus, semelhantes a Ele. E as disciplinas espirituais, elas só vão fazer sentido. A prática dessas disciplinas, elas só vão fazer sentido e nós só conseguiremos viver uma vida de transformação por meio da prática das disciplinas espirituais, se nós entendermos que Deus não salvou você para que você fique rico, para que você seja feliz, para que você não tenha mais problemas na sua vida. Ele te salvou para que você se torne a imagem do Filho amado. Nós devemos ser transformados segundo o caráter de Cristo Jesus. É uma vocação. Eu não trouxe um slide, mas nós já ouvimos na série de Romanos a citação de F.F. Bruce que fala que se uma pessoa não está vivendo um processo de santificação, nós não temos nada para poder afirmar que ela de fato foi salva. Se você não está sendo transformado segundo a imagem de Cristo Jesus, ninguém pode confirmar, nem você mesmo, pode afirmar que você foi salvo por Jesus. Porque é uma consequência. As disciplinas espirituais, elas são consequência de uma transformação no mais profundo do nosso ser, de uma mudança na inclinação do nosso coração. Então, as disciplinas espirituais são formas de nós alcançarmos aquilo para o qual nós fomos alcançados por Cristo Jesus. Conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-nos como Ele em sua morte, de alguma forma, para nos tornarmos semelhantes a Ele em sua ressurreição dentre os mortos. Essa é a vocação cristã. Jesus mesmo afirma, a vida eterna é essa, conhecer a Deus. E as disciplinas espirituais são meios pelo qual Deus opera
isso em nós. E hoje nós falaremos a respeito das disciplinas exteriores, que elas são, por mais que nós chamamos essas disciplinas de disciplinas exteriores, elas são manifestações exteriores de uma realidade interior. Nada que nós pratiquemos na vida cristã, e quando a Bíblia trata das disciplinas exteriores, ela não vai falar apenas da prática delas em si, daquilo que é visível. A Bíblia sempre vai falar primeiro daquilo que está no coração humano, que faz com que ele haja da maneira que ele age. Então, antes de nós tentarmos trabalhar o nosso comportamento, nós precisamos ter um caráter transformado. Nós precisamos ser transformados à imagem de Cristo Jesus. Para que nós possamos começar a trilhar essa jornada, o primeiro passo é a regeneração. É a mudança de um coração de pedra num coração de carne. E é por isso que nós não podemos exigir de um não cristão que viva como um cristão. Porque nós estaremos exigindo que uma laranjeira dê manga. Não faz sentido. E da mesma forma, todo cristão produz esses frutos. Que teve o seu coração regenerado, ele em alguma medida, ainda que como Paulo, não tendo alcançado a perfeição, mas ele já iniciou essa jornada de transformação. Ele já está caminhando em direção ao alvo de ser feito à imagem de Cristo Jesus. Só que as disciplinas espirituais exteriores, por serem exteriores, elas têm um caráter muito desafiador, porque elas são visíveis. Então, em diversos momentos, elas podem ser usadas de forma corrompida. Nós podemos nos esforçar e tentar viver, praticar essas disciplinas, sem que no nosso coração, que o nosso coração esteja inclinado para isso. Nós podemos vestir uma fantasia, nós podemos colocar uma roupa de crente e tentar viver como crente. E talvez por um determinado momento nós enganemos a muitos, talvez até a nós mesmos, achando que nós de fato somos cristãos. Mas, se não houve uma realidade de transformação interior, nós não conseguiremos permanecer nessas práticas. Em algum momento a máscara cai. Em algum momento a verdade é revelada. E as disciplinas exteriores, elas não tratam apenas daquilo que é exterior, mas elas vão falar do mais profundo do nosso coração, da inclinação do nosso coração. Elas vão falar a respeito daquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo, que resulta no que nós fazemos quando as pessoas estão nos olhando. Não é incomum nós nos depararmos com escândalos que são resultados disso, de pessoas que por muitos anos pregaram, falaram a respeito do Evangelho, vestiram essa roupa de crente e em um determinado momento a realidade apareceu. E aquilo que era exterior, por causa de uma realidade interior que não era compatível, perde todo o sentido. E é por isso que ao trabalhar sobre as disciplinas espirituais exteriores, nós não falaremos apenas daquilo que é externo, daquilo que é visível, mas nós precisamos começar falando daquilo que é interno, daquilo que está no nosso coração. E a primeira disciplina que nós falaremos é a disciplina da simplicidade. A disciplina da simplicidade, ela é uma das disciplinas exteriores mais mal compreendidas. Porque muitos acreditam que ser simples é ser pobre, é não ter recursos, é se encontrar numa condição de vulnerabilidade social e financeira. Quando nós tratamos da disciplina espiritual da simplicidade, nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando de recursos, de recurso que uma pessoa tem. Porque existem pessoas que têm muitos recursos e são mais simples do que aqueles que passam até necessidade.
Porque, novamente, não é a respeito daquilo que é externo, daquilo que é exterior. E também existe um desequilíbrio quando nós nos referimos à simplicidade. Só de tratarmos a respeito do tema riquezas, já vem discussão, já vem debate, já vem conflito. Por um lado, existem aqueles que acham que nós devemos ter um estilo de vida asceta, que abre mão de todos os recursos, que vive desprendido de tudo, que vai para o deserto, que vai... Não, eu não tenho nada, eu não me prendo a nada, eu trabalho por propósito, nem aí por quanto que eu recebo. Tem muitas pessoas que vão tender para esse lado, vão desequilibrar para esse lado, achando que a miséria e o sofrimento são os objetivos que nós devemos buscar quando nós falamos da simplicidade. Já por outro lado, também tem aqueles que desequilibram e acreditam que não dão o devido valor para aquilo que a Bíblia ensina a respeito das riquezas. Que acreditam que não, isso aqui é tema de interpretação pessoal. Isso aqui você não está interpretando direito. Quando Jesus condena a cobiça, o acúmulo de riquezas, a exploração do pobre, comunista, esquerdopata, porque não querem submeter diante de Deus as próprias inclinações do seu coração. Por amarem ao dinheiro, olham para a Bíblia e falam, não, isso aqui é coisa... Tem que ter uma forma de interpretar aqui. Tem que ter um jeitinho para que eu não precise deixar de ser avarento, para que eu tenha que deixar de ser ganancioso, para que eu tenha que deixar as minhas práticas de exploração, porque não, exploração é o bilionário. O bilionário não deveria existir. Eu não exploro ninguém. A Bíblia, ela é muito clara quando ela trata a respeito da simplicidade, quando ela trata a respeito das riquezas. Ela condena de forma clara a exploração dos mais necessitados. Ela condena a acumulação de riquezas. Ela condena que o Senhor subjugue aqueles que estão debaixo da sua autoridade. O 10º mandamento, desde o Antigo Testamento, fala da cobiça. Muitos vão falar que os outros mandamentos são quebrados a partir do 10º. Porque quando nós cobiçamos, nós começamos a quebrar todos os outros mandamentos. É uma questão prática. Nós temos por causa do pecado, nós vivemos na terra que tem limitação de recursos. Então, se nós temos recursos limitados, se eu retenho, talvez o outro esteja em necessidade. Mas antes o outro do que eu. Antes o filho do outro passando fome do que eu. O meu filho. Antes os meus interesses do que o do próximo. Jesus trata em diversos momentos a respeito desse tema. Nós lemos em Lucas 12:15, Jesus dizendo a todos os que o estavam ouvindo, cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. O extremo oposto da simplicidade não é ter recursos, não é ter uma condição de vida melhor. O oposto da simplicidade é a cobiça, é a ganância, é a avareza. E o problema é que nós nunca enxergamos a nossa própria cobiça. Nós estamos em um determinado círculo social, nós estamos em uma determinada classe econômica, e nós nos comparamos com aqueles que são da mesma condição. E nós sabemos que sempre tem quem tenha mais. Então é difícil olhar para nós e falar, não, eu sou cobiçoso. Eu tenho esse pecado em mim. Porque se eu não tenho, se tem aqueles que têm mais recursos do que eu, então cobiçosos são eles, gananciosos são eles. Mas mesmo assim a nossa vida é pautada pelo dinheiro.
Nós vivemos guiados pelos nossos próprios apetites. Por não termos tudo, nós achamos que esse não é um problema nosso. E nós não enxergamos a nossa própria cobiça. A cobiça é um dos pecados que é muito mais fácil enxergar nos outros do que em nós mesmos. E quando nós enxergamos a nossa própria cobiça, é vergonhoso, irmão. Você sente um lixo quando você entende que você estava vivendo sendo guiado pelos seus próprios interesses. Que por mais que você venha aqui no domingo e cante, que você confia em Deus, que você sabe que Deus é a sua provisão, você não consegue descansar no Senhor. Você não consegue descansar na sua realidade presente. Você não consegue desfrutar de tempo com a sua família, porque você está preocupado com dinheiro. Que você está preocupado em ter mais. Você até usa isso como desculpa. Não, eu quero ter mais para os meus filhos, para a minha família, para dar uma qualidade de vida melhor. Não, irmão. Se você deixa de ter tempo com os seus filhos para isso, você está dizendo que é ter qualidade, dar mais qualidade para eles, dando menos qualidade para eles. A cobiça, ela não está relacionada com a quantidade de recursos que nós temos. Existem pessoas que têm uma boa condição financeira, mas não têm o dinheiro como um senhor. E existem pessoas que têm quase nada, mas são governadas pelo dinheiro. E eu até me atrevo a dizer que muitos que não têm recursos são guiados pelo dinheiro. Porque aquele que já alcançou recursos financeiros, muitas vezes ele já entendeu que o dinheiro não é a resposta. Ele já entendeu que o dinheiro não vai transformar a vida dele e fazer ele feliz, realizado. Mas aquele que não tem ainda coloca suas esperanças em ter recursos, porque não tem. E então vive buscando ter. Jesus vai falar do dinheiro como um senhor, ao qual as pessoas prestam culto. Quando Jesus fala do dinheiro como senhor, ele fala sobre uma relação de aliança, pactual. Assim como a nossa aliança com Deus é uma aliança pactual, onde nós prestamos culto, onde nós nos sujeitamos, nos submetemos, aqueles que se submetem ao dinheiro se tornam escravos, servos do dinheiro. Se colocam em uma relação de aliança, pactual com Mamon. Assim como aqueles que são servos de Deus passam a ter práticas de submissão, disciplinas espirituais, aqueles que se submetem ao dinheiro também têm as suas próprias práticas, as suas próprias disciplinas. Basta nós olharmos para a nossa rotina e para a nossa vida para tentar entender quem nós estamos servindo de fato, com quem é a nossa aliança. E quando fala a respeito de cobiça, Jesus fala a respeito do amor ao dinheiro, mas não apenas ao amor ao dinheiro, mas também como nós nos comportamos quando nós não temos o dinheiro. Jesus fala a respeito do amor ao dinheiro e da ansiedade excessiva por causa do dinheiro. Nós lemos em Mateus 6, 25 ao 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas.
Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Sabe como nós podemos examinar e sondar o nosso próprio coração para ver se nós somos gananciosos, avarentos, cobiçosos? O que ocupa prioridade na nossa vida? Independente da quantidade de recursos que você tem, o que ocupa o centro da sua vida? Qual é a sua prioridade? O que faz com que você organize a sua vida, a sua rotina, as suas relações? E Jesus fala, quem se preocupa com essas coisas? Os pagãos. E nós, como cristãos, muitas vezes ficamos nos comportando ainda como descrentes, como pagãos. Tendo o dinheiro como nosso Senhor, nos sujeitando a Ele e organizando a nossa vida, estruturando a nossa vida com base no dinheiro. A questão das disciplinas espirituais, a questão da disciplina da simplicidade, não é se nós teremos ou não uma disciplina, se nós teremos hábitos ou não. O ser humano tem hábitos, por natureza, por instinto. A questão é, quem orienta as nossas disciplinas e os nossos hábitos? Somente quando nós exercitamos essa simplicidade, que ela não é misteriosa, ela não é subjetiva. A simplicidade que a Bíblia fala é: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos praticar essa busca pelo reino de Deus e pela sua justiça. Não apenas de forma exterior, porque tem aquela pessoa que tenta ser espertinha, né? Não, eu vou buscar o reino de Deus, que daí as outras coisas vão ser acrescentadas. Quando na verdade você só quer as outras coisas. E elas continuam ocupando o primeiro lugar. Não, irmãos, não é isso. A simplicidade é: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se alguma outra coisa ocupar esse lugar, essa primazia na nossa vida, nós não estamos vivendo em simplicidade. Mas, de novo, não é um ascetismo, não é condenar todos os bens materiais como impuros, como ruins. Não, é reorganizar. Não é revolucionar, jogar tudo fora e viver com uma roupa só no corpo e é isso aí. Não, a Bíblia não condena os outros prazeres, os outros recursos. Ela reorienta. C.S. Lewis vai dizer que quando nós amamos ao dinheiro e às riquezas, nós estamos brincando na beira da praia, naquela piscininha que nossos pais fazem quando a gente é criança, quando o mar inteiro está disponível para nós. E nós nos contentamos com pouco. Não é que essas riquezas sejam ruins, elas são pequenas, elas são insuficientes. Elas não são capazes de trazer realização na nossa vida. E Jesus deixa esse termômetro excelente para nós sondarmos o nosso coração. O que inquieta a nossa mente? O que nos agita? O que nos deixa ansiosos? O que tira a nossa noite de sono? Claro, existe a ansiedade, que nós tratamos hoje como uma patologia, onde a pessoa realmente tem dificuldade de colocar as coisas em perspectiva e entender que talvez um problema não seja tão grande quanto para ela parece. E daí ela tem dificuldade, precisa de tratamento em relação a isso. O que nós estamos falando aqui não é dessa ansiedade patológica, uma doença. Nós estamos falando daquilo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração. E se a falta de dinheiro ou a busca pelo dinheiro nos deixa ansiosos, nós temos esse termômetro excelente para entender que nós ainda estamos vivendo como pagãos. Que o nosso Senhor, a nossa aliança não é com Deus, mas com Mamon. E nós podemos exercitar, e quando nós falamos das disciplinas espirituais, elas são exercícios, são práticas que nós devemos voltar vez após vez, e nós, assim como qualquer outro exercício, com o tempo, você vai ficando melhor, você vai melhorando, vai ficando menos insuportável, e daí você precisa aumentar a intensidade, assim também as disciplinas espirituais.
E existem 3 práticas para que você sonde nessa manhã o seu coração em relação às riquezas. A primeira é se você reconhece que tudo que você tem é dom de Deus. Ou se você ainda acha que aquilo que você tem é pela força do seu próprio braço. Porque às vezes é isso, às vezes a gente acha que não, meu dinheiro eu conquistei, eu trabalhei, é pela força do meu próprio braço, daí Deus vai e tira o teu braço. O primeiro passo para nós caminharmos rumo à simplicidade é reconhecer que nós não somos suficientes por nós mesmos. O ar que nós respiramos não vem de nós. Você pode trabalhar super bem, e você pode ter habilidades dadas pelo próprio Deus, para que você ganhe recursos e tenha uma qualidade de vida melhor. Mas a questão não é pela força do seu próprio braço. Se você pode trabalhar e ser remunerado pelo seu trabalho, é porque o próprio Deus te capacita. Se você já teve a experiência de ficar doente e não conseguir trabalhar, talvez você já tenha experimentado isso na prática. E em diversos momentos da nossa jornada cristã, nós somos colocados nesse lugar de Deus tirar aquilo que nós confiamos e nós precisamos novamente reconhecer o nosso pecado e nos submetermos a Deus, reconhecendo que tudo que nós temos vem dele, seja pouco ou seja muito. O segundo ponto que nós podemos sondar o nosso coração é se nós colocamos aquilo que nós temos sobre os cuidados de Deus. Ou se nós estamos demasiadamente ocupados, tentando preservar aquilo que nós conquistamos. Talvez o nosso problema seja a avareza. Não, eu estou satisfeito com o que eu tenho, mas eu não quero perder o que eu tenho. E então, todos os esforços da minha vida é para manter aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo. Isso não quer dizer que nós não trancamos a porta da casa quando a gente sai de casa, mas que nós entendemos que não é a fechadura que protege a casa. Nós temos práticas de proteção, de precaução, mas nós confiamos que se Deus não cuidar daquilo que nós temos, como tudo é dele e vem dele, os nossos esforços não vão ser suficientes. E por último, termos os nossos bens à disposição do próximo. Essas são 3 evidências que nós podemos usar para examinar o nosso coração e ver aonde nós depositamos a nossa esperança. Se nós entendemos que tudo que nós temos vem de Deus, se nós colocamos aquilo que nós temos sobre os cuidados de Deus, e se aquilo que nós temos também está à disposição do nosso próximo. Indo para a nossa próxima disciplina. Irmãos, estou vendo o tempo aqui, provavelmente nós não conseguiremos detalhar todas, mas coloquei essas 2 por primeiro, porque acho que olhando para as séries que nós tivemos no passado, acho que talvez essas que daria para a gente trabalhar um pouquinho melhor, as outras a gente tem mais conteúdo sobre. A segunda disciplina, a disciplina da solitude, é até meio engraçado a gente falar de solitude como uma disciplina espiritual exterior. Porque parece que é algo muito individual, interior, algo que você faz sozinho ali, mas é porque daí nós estamos confundindo a solitude com a solidão. E a solidão é diferente da solitude. Nós podemos estar em solidão mesmo aqui, nesse domingo, cercado de pessoas. Com 400, 500 pessoas ao nosso redor, nós ainda podemos estar em solidão. Quando nós tratamos da solitude, ela é algo que é visível externamente, que vem também, assim como as outras, de uma inclinação interna. A solidão, ela pode nos impulsionar a buscar viver em multidão. Talvez seja o seu caso, ou talvez você conheça alguma pessoa que parece que não consegue ficar sozinha. Que sempre precisa estar com gente, sempre precisa do barulho, do fervo, que não consegue descansar, que tem que... E eu não estou falando aqui de você ser extrovertido e recarregar suas energias no meio das pessoas, da comunidade. Não, estou falando de uma pessoa que ela não consegue ficar sozinha. E busca sempre a multidão porque está em solidão. A solitude, ela é uma realização interior.
é estar em paz consigo mesmo. É um estado da nossa mente e do nosso coração. Domingo após domingo, nós lembramos aqui que nós éramos inimigos de Deus, estávamos em inimizade contra Deus, éramos alvos da sua ira, justamente, estávamos nessa situação de guerra contra Deus, em rebelião contra Deus. E então, em Cristo Jesus, nós somos reconciliados, temos paz com Deus, paz com o nosso próximo, paz com toda a criação, mas também nós temos paz com nós mesmos. E essa disciplina da solitude, ela é muito importante para a vida cristã. E ela está totalmente conectada com a outra disciplina, ela é uma disciplina que é em pares, em par. Tem a solitude e a comunhão. Existem esses dois aspectos na vida cristã. E se nós não praticamos a solitude, a nossa comunhão é prejudicada. Da mesma forma que se nós não praticamos a comunhão, a nossa solitude é prejudicada. São como duas asas de um avião que fazem ele ficar equilibrado. Olha que interessante essa citação do Bonhoeffer no livro Vida em Comunhão. Muitos buscam a vida em comunhão por terem medo da solidão. A comunhão cristã não é um sanatório espiritual. Quem entra na comunidade por estar fugindo de si mesmo, abusa da comunhão, fazendo com que seja motivo de falatório e distração, por mais espiritual que isso possa parecer. Quem não puder ficar sozinho, que fique longe da comunidade. Esse apenas causará dano a si mesmo e à comunidade. Você estava sozinho diante de Deus quando Ele o chamou. Foi sozinho que teve de tomar a sua cruz, lutar e orar. E é sozinho que irá morrer e prestar contas para Deus. E daí os introvertidos gritam, não gritam, né? Gritam aquele gritinho interno. É isso mesmo. Mas Bonhoeffer continua. Quem não estiver inserido na comunidade, que tome cuidado com o isolamento. É na igreja que você foi chamado, e esse chamado não foi estendido unicamente a você. É na comunidade daqueles que foram chamados que você leva a sua cruz, luta e ora. Você não está sozinho. Também ao morrer, no dia do juízo final, você não deixará de ser um membro da grande igreja de Jesus Cristo. Se você despreza a comunhão dos irmãos, está rejeitando o chamamento de Jesus Cristo. E assim esse isolamento em que você se encontra só lhe será prejudicial. Interessante, né? E nessa citação nós vemos a importância desse equilíbrio. Eu consigo lembrar de algumas pessoas e agora que eu estou casado acho que deu até uma tranquilizada, assim. Porque eu trabalho de casa o dia todo, meus colegas de trabalho estão espalhados em tudo quanto é canto do Brasil. E daí quando eu passava o dia todo, eu e a Zendaya, lá minha cachorra. Quando eu via alguém, cara, eu acho que a Lorena foi paciente ali, porque quando encontrava ela, começava a falar e não parava. Porque eu ficava sozinho o dia todo. E eu tendo a isso, eu gosto disso, gente. Eu me sinto bem. Ontem a Lorena veio fazer a reunião do Ministério Infantil, e eu fiquei lá preparando o sermão, e cara, que delícia que foi ontem. Foi puxado, mas foi uma delícia. O silêncio, a tranquilidade, a paz. Mas o meu esforço tem que ser para viver em comunhão. Já outras pessoas, elas precisam se esforçar para viver a solitude. Porque senão elas se tornam um peso para a comunhão. Elas fazem da comunhão sobre elas. Você senta na mesa com a pessoa, ela só fala dela. Ela não fica em silêncio, ela não escuta. É só ela fala sem parar. Você fica assim, cara, como é que essa pessoa, ela não respira? Quando ela vai beber uma água, você tenta dela... Não, então nós precisamos desse equilíbrio. Nós precisamos de comunhão e nós precisamos de solitude. E a solitude, ela está totalmente relacionada com o silêncio. Um silêncio não apenas com a ausência de ruídos, mas com o controle desses ruídos. Ruídos externos e internos. E quando eu estava preparando esse sermão e cheguei nessa parte, eu fiquei pensando, né? Porque, tendo casado há pouco tempo, tem muitas coisas que eu gosto, muitos podcasts que eu gosto de ouvir, vídeos que eu gosto de assistir, que não são de interesse em comum da Lorena. Então, o que eu comecei a fazer? Cara, quando eu estou no carro, eu coloco um podcast para ouvir.
Quando eu estou lavando a louça, eu coloco um vídeo para assistir, tentando preencher esses momentos, mas depois eu parei, cara, talvez eu não esteja fazendo bem para mim mesmo, fazendo essas coisas. Não que eu não possa fazer em alguns momentos, mas porque não é saudável preencher todos os momentos de silêncio, com ruídos, com barulhos. Às vezes nós só precisamos lavar a louça, sem nada, sem nenhum barulho, sem assistir nada. Usufruir do tédio. Quando nós estamos no trânsito, olhando para a placa do carro que está na frente, às vezes o que a gente precisa é aquilo ali. E às vezes é naquele momento que Deus vai ministrar o nosso coração, tratar o nosso caráter, revelar mais de si mesmo a nós. E é muito comum hoje nós fazermos isso, preencher esses espaços de silêncio. Quando nós sentamos para conversar com alguém, parece que se nós não falamos algo, não preenchemos e tentamos mostrar para a pessoa ali, não, eu tenho conhecimento aqui de teologia, não, eu tenho conhecimento de tal assunto e tal. Parece que daí a gente não vai ser aceito, parece que a gente vai ter não vai conseguir desenvolver essa relação. Às vezes tem aqueles momentos na mesa que está conversando com alguém e tem aquele silêncio meio constrangedor, mas faz parte das nossas relações. A santificação, ela não é só medida, não é medida por orar em línguas. Nós falamos isso, brincamos sobre isso várias vezes, mas sobre o quanto nós sabemos também segurar a nossa língua. Desfrutar do silêncio é coisa de crente maduro, que nós precisamos exercitar e praticar cada vez mais. Nós lemos em Eclesiastes 3:7 que existe o tempo de estar calado e também existe o tempo de falar. Em Provérbios 25:11, que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita em seu tempo. E esse silêncio ele só é possível quando nós confiamos de fato em Deus. Nós não precisamos justificar a nós mesmos e lutar pela nossa própria, pelo que as pessoas pensam a respeito de nós, pela nossa reputação. Hoje em dia, nós tivemos isso, o Guilherme de Carvalho falando sobre isso no Teolog, né? Que hoje não é eu penso, logo eu existo, eu sinto, logo eu existo. Hoje é eu sou visto, logo eu existo. Então, ficar em silêncio, às vezes, é meio contraditório, porque a gente associa falar, fazer coisas, produzir coisas com a nossa própria identidade. E se a gente não está produzindo, não está falando, nós ficamos perdidos sobre quem nós somos. O C.S. Lewis ele também fala a respeito do privilégio de se tornar inútil. O melhor privilégio que nós podemos desfrutar nas nossas relações é sermos amados quando nós somos inúteis. Às vezes você vai sentar na mesa com um irmão e você não vai ter nada para falar diante da necessidade daquele irmão. Mas ainda assim você está ali em comunhão com esse irmão e você vai ser amado por esse irmão mesmo não tendo nada para falar, não tendo a resposta para os dilemas da vida da outra pessoa. E nós temos um medo de nos tornarmos inúteis, sendo que essa é uma das melhores coisas que nós podemos desfrutar nas nossas relações. Os pais criam os seus filhos para que eles não sejam mais necessários, para que os filhos se tornem independentes. Mas o que nós vemos hoje são muitos pais que querem em todo momento querem que os filhos continuem dependendo deles, porque acham que o amor dos filhos vai depender do quanto o filho precisa de você. Mas quando você é adulto, você entende que hoje eu não dependo mais dos meus pais para nada, mas eu ainda assim amo eles. Em certo sentido, eles são inúteis para mim hoje. Mas ainda assim eles são amados. Entende a diferença? E a língua é tanto um termômetro, como o Tiago vai falar, ela é um instrumento pequeno, um órgão pequeno, mas que pode causar um estrago danado. A nossa língua é tanto um termômetro sobre como está a nossa vida espiritual, como ela é também um termostato. Ela ajuda a ajustar a nossa temperatura espiritual. Em uma época onde nós estamos cheios de ruídos, cheios de pessoas falando sem parar, em qualquer momento nós podemos colocar alguma coisa ali para ouvir, ficar em silêncio e desfrutar do silêncio, poder ser edificado à imagem de Cristo Jesus por meio da solitude e do silêncio, é uma dádiva, que nós precisamos praticar e buscar crescer. E a solitude ela não é algo subjetivo, ela é exercitada de forma prática. Nós não precisamos preencher todo o espaço que fica de silêncio.
Não precisamos fugir dos nossos momentos sozinhos. Nós podemos usar desses momentos como ferramentas para a nossa edificação espiritual. Nós podemos usar dos pequenos momentos de solitude ao longo do dia. Aqueles primeiros minutos quando a gente acorda, aquele momento lavando a louça, no carro, os minutos antes de dormir, os minutos no banho. Não precisamos falar, não, vou fazer um jejum de silêncio aqui, vou ficar o dia todo sem falar com ninguém. Não, você pode usar desses pequenos momentos e deixar Deus falar ao seu coração nesses momentos. E nós também podemos intencionalmente produzir momentos como esses. Nós podemos exercitar a escuta ativa quando nós sentamos na mesa com o nosso irmão, e mesmo em meio à comunhão, exercitar essa solitude, exercitar o silêncio, estar atento, de fato, ao que a outra pessoa está falando. Sem falar muito de você, sem ficar colocando só as suas necessidades. Deixar que Deus use desses espaços de silêncio para trabalhar no nosso coração. Isso aumenta a sensibilidade do nosso coração, aumenta a nossa compaixão pelo nosso próximo. Como Bonhoeffer fala, se nós não sabemos desfrutar da solitude, da solidão, nós somos prejudiciais à comunhão. Então, se nós queremos desfrutar de fato da comunhão, que também é uma dádiva de Deus, nós precisamos também exercitar a solitude. E talvez esse seja o seu desafio. Talvez o seu desafio não é estar em comunhão, mas é estar sozinho. Indo para a próxima disciplina, a disciplina da submissão. A disciplina da submissão é também muitas vezes mal compreendida e mal utilizada. Muitas pessoas utilizam de uma verdade bíblica, que é a submissão, para subjugar as pessoas, para manipular as pessoas. Mas nós não podemos, por causa do mau uso, descartar algo que a Bíblia trata como verdade. Não, pode ir. A Bíblia ela apresenta a submissão de uma forma diferente daquilo que as relações sociais geralmente estabelecem. A submissão na Bíblia ela não está relacionada com o valor de uma pessoa. É uma submissão funcional. O modelo de submissão bíblico é a própria Trindade. Deus sendo 3 em 1, as pessoas da Trindade se submetem umas às outras em amor. Não tem uma hierarquia dentro da Trindade. Existem funções diferentes. Sempre que nós trabalhamos aqui a Trindade, nós lembramos da Trindade ontológica, que é essa realidade, que Deus é 3 em 1, que não existe uma hierarquia, não existe uma importância maior entre uma pessoa ou outra. Mas nós também lembramos que existe a Trindade funcional, que cada uma das pessoas da Trindade tem funções diferentes no plano de redenção. E elas se submetem umas às outras. E esse é o padrão que nós devemos seguir. Quando Paulo fala da submissão do marido à esposa e da esposa ao marido, usa o exemplo de Cristo e a igreja. Quando fala para nós nos submetermos uns aos outros, não é porque uma pessoa seja mais importante do que a outra. A Bíblia vai falar para aquele que está em uma posição de autoridade, que tem que exercer essa autoridade em favor daqueles que estão debaixo. Esse é o padrão que nós devemos adotar nas nossas relações. Nós devemos nos sujeitar uns aos outros pelo temor de Cristo, como nós lemos em Efésios 5:21. E é interessante que os escritores do Novo Testamento, eles se dirigem a pessoas que os outros escritores daquele momento nem mesmo se dirigiam. Aos escravos, às mulheres, às esposas, aos filhos, porque a relação social ali era de hierarquia, era de importância. Então muitos nem se direcionavam a essas pessoas que se encontravam numa posição mais baixa nessa hierarquia. Mas os escritores do Novo Testamento, primeiro, se dirigem a essas pessoas e colocam convidam essas pessoas que estavam debaixo de uma hierarquia social, que elas não tinham muitas escolhas, mas eles convidam essas pessoas a escolherem se submeter. Por terem sido libertos em Cristo Jesus, agora nós podemos nos submeter a Deus e uns aos outros.
Não é uma questão hierárquica. É submeter ao outro em amor, por temor a Cristo, sendo numa posição de autoridade ou uma posição de submissão. E ele também, os escritores do Novo Testamento também se dirigem às pessoas que estavam nessas posições hierárquicas de autoridade e os convoca a cumprirem de forma responsável com a sua autoridade, em favor das pessoas que estavam debaixo da sua autoridade. Aonde Paulo, o principal exemplo que nós vemos na Bíblia disso é a carta de Filemão, aonde Paulo fala para Onésimo voltar, o escravo que havia fugido voltar, mas ao mesmo tempo fala para Filemão tratar Onésimo como um irmão. E mais, como Deus o trataria. Não é uma questão de revolucionar as estruturas sociais e a ordem social. Vai mais profundo, não é algo só externo. É no nosso coração. É quando, em uma posição de sujeição, não fazer isso só porque eu estou debaixo dessa posição, mas escolher estar submisso. Ou estando em uma posição de autoridade, não é exercer isso de uma forma autoritária, mas é fazer em favor da outra pessoa. Na submissão, nós estamos livres para valorizar o nosso próximo. Nós somos livres para abdicar dos nossos próprios interesses, pelo bem do próximo. Isso vai nos libertar de todo o rancor, toda a amargura, toda a ira que nós sentimos quando algo sai contrário à nossa vontade. Em uma relação de submissão, na igreja, na família, às vezes você tem que entender que a pessoa não vai fazer do teu jeito. E que talvez teu jeito, talvez nem seja algo tão importante para você dar tanta importância. Às vezes você fica irado porque alguma coisa não saiu do seu jeito, mas quando você para pensar, cara, nem valeu a pena se estressar tanto por isso. Mas é só porque você quer estar no controle. Mas quando nós exercemos a submissão, nós fazemos em favor das outras pessoas e nós abrimos mão do nosso direito de estar certo, do nosso direito de ter o controle em favor do nosso próximo. E a base do ensinamento de submissão na Bíblia nós encontramos em Marcos 8, 34 e 35. Se alguém quer ser o meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir a mão da sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. O padrão de submissão é o do próprio Cristo, que teve uma vida de cruz. Cristo abriu mão, como nós lemos em Filipenses 2, do 4 ao 8, dos seus interesses. Paulo vai falar, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e a morte de cruz. É esse tipo de submissão que nós somos convocados, a uma vida de cruz. Nós negamos a nós mesmos, porque nós não estamos mais tentando ganhar a mais a nossa vida. Porque nós já entendemos que se essa for a forma que nós vivemos, buscando salvar a nossa própria vida, nós a perderemos. Mas nós entendemos que quando nós abrimos mão da nossa vida, negamos a nós mesmos e tomamos a nossa cruz, é que nós, de fato, ganhamos a vida, alcançamos a vida. Nós devemos submissão, primeiramente, a Deus e a sua palavra. Tanto a Cristo, a sua palavra encarnada, como as Escrituras, a sua palavra revelada. Nós também devemos submissão à nossa família. Os escritores do Novo Testamento vão falar de submissão, sempre estabelecem isso nas relações familiares. O marido submisso à esposa, a esposa submissa ao marido. O pai submisso aos filhos, os filhos submissos aos pais. Nós devemos nos submeter uns aos outros por temor a Cristo. Nós devemos nos submeter à nossa comunidade de fé, uns aos outros.
Nós também devemos nos submeter às pessoas que convivem conosco, às nossas relações sociais. Paulo vai falar a respeito da relação entre servo e senhor, e estabelecer uma relação de submissão. Pedro vai falar da nossa submissão às autoridades, sobre orarmos pelas autoridades, em um contexto de perseguição. Então nós também devemos submissão a todos aqueles que convivem conosco, deixando de lado os nossos próprios interesses, deixando de tentar ganhar a nossa própria vida, mas negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz, sabendo que quando nós abrimos mão da nossa vida, é que nós, de fato, a alcançamos. E por último, mas não menos importante, a disciplina do serviço. Suspeito para falar, porque no ano passado foi eu que preguei sobre essa, mas tem mensagens no canal da família falando detalhadamente sobre essa disciplina. No ano passado nós enfatizamos ela, então não vou dar tanta ênfase, mas se nós entendemos que a cruz é o exemplo de submissão, a toalha é a submissão, é o exemplo do serviço. E uma coisa está conectada com a outra. Porque quando Jesus pega a toalha e lava os pés dos seus discípulos, Pedro fica chocado. Porque para ele, nessa concepção hierarquizada da submissão, quem serve é o menor, é o de menos importância. Mas quando nós entendemos que não é uma questão de hierarquia, mas de função, nós podemos servir de uma forma livre. Ser servos uns dos outros, sabendo que aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Sirva aos seus irmãos. E Jesus deixa de forma muito clara, assim como eu lavei os pés, os seus pés, lavem também os pés uns dos outros. O serviço não é uma questão de escolher servir, porque quando você escolhe servir, você ainda está no controle. Mas é uma questão de se tornar servo. Se tornar servo é diferente de escolher servir. Porque o escolher servir é isso, uma hora você pode não querer. E você pode falar, não, aqui não. Ah, você não dormi tão bem essa noite, hoje não quero. Quando você se torna servo, você não fica mais escolhendo quando você quer ou não servir ao próximo. Por já estar submisso ao seu irmão, por temor a Cristo, você pode servir de forma livre. E o serviço produz em nós a humildade. A humildade é uma virtude que nós não podemos buscar ela, por ela. Se nós dizemos que nós estamos buscando a humildade, não, eu estou buscando ser humilde, já está começando errado. E se eu falo que, não, eu sou uma pessoa humilde, também já está errado. O que produz em nós a humildade é o serviço. E existem alguns tipos de serviço que nós precisamos exercitar. Primeiro, o serviço de ser servido. Pedro, por causa dessa compreensão dele, hierarquizada, ele não queria deixar Jesus lavar os seus pés. Porque se ele estivesse na posição de Jesus, ele jamais ia lavar os pés dos seus discípulos. E muitas vezes nós, não, eu quero servir, mas eu não quero ser servido, porque na minha cabeça eu ainda tenho dificuldade de entender o que é de fato a submissão e o serviço. Aqui na família nós temos essa prática de falar para os irmãos que estão chegando ficarem tranquilos. Deixa a gente como igreja servir você. Talvez no seu histórico cristão você tenha servido muitas pessoas e abençoado muitas pessoas por meio do seu serviço. Mas daí você chega aqui e fala, deixa a gente servir também. Também é um serviço deixar ser servido. Eu participei de um projeto, alguns anos atrás, que consistia em encontros de fim de semana mensais ao longo de 2 anos com o mesmo grupo. E foi muito interessante isso, e é a proposta desse projeto. E uma das coisas que o pastor responsável por esse projeto falava era, a pessoa que não serve, a gente descobre no primeiro encontro, no primeiro mês. Quando todo mundo estiver arrumando ali na hora de ir embora, limpando o banheiro e tal, a pessoa está lá fora conversando, fazendo piada, dando aquele migué. É fácil de perceber. Mas é difícil perceber a pessoa que não consegue, no sábado à tarde, não tinha programação nenhuma. E dele falava,
levam a alguns encontros para você perceber as pessoas que no sábado à tarde não conseguem descansar. Que na hora que é a hora do descanso vão lá limpar banheiro, vão lavar alguma coisa, porque não conseguem ser servidos. Então esse também é um serviço que nós precisamos praticar. O serviço de ser servido. Depois também tem um serviço básico, que todos nós aqui podemos praticar, que é o serviço da cortesia. Toda a sociedade tem convenções sociais. E às vezes nós damos pouca importância para elas e desrespeitamos essas convenções. E faltamos com cortesia para o nosso próximo. A pessoa te convida e você não responde se vai ou não. A pessoa marca um horário e você chega 3 horas depois. Isso é simples, é cortesia. E isso pega para a gente, principalmente aqui na família, que às vezes a gente fica, cara, vamos marcar. Um dos serviços que nós podemos exercitar é sair do vamos marcar e, de fato, marcar, ir e chegar no horário. Ser cortês, dar bom dia para a pessoa que está passando no corredor, no elevador. Ser educado, não ser desrespeitoso. É algo básico, mas que nós, principalmente como cristãos, precisamos praticar para darmos bom testemunho. Existe o serviço da hospitalidade, onde nós abrimos a nossa casa para o nosso próximo. E quando nós entendemos a realidade da submissão e do serviço, nós entendemos que não se trata do quanto nós podemos oferecer àqueles que vão em nossa casa. Às vezes tem a pessoa que chega e fala, nossa, para que tudo isso? Para que essa mesa? Irmão, deixa eu te servir com o melhor que eu posso fazer. Talvez a tua realidade não seja essa. Você consiga fazer uma mesa mais simples. Mas a questão é, você, por ter uma mesa mais simples e condições mais limitadas, você deixa de abrir a sua casa para os seus irmãos? Às vezes você fica falando para o teu irmão te chamar. Ah, irmão, vamos marcar ele lá na tua casa. Chama o irmão para ir na sua casa. Chama para um almoço, compra um frango junto. Faz um racha, alguma coisa assim. Mas receba as pessoas. Quando receber, escute essas pessoas. Pregue o evangelho para essas pessoas. Tenha conversas que edifiquem. E esse é um outro serviço, o serviço de ouvir, de estar atento às necessidades do nosso próximo. Às vezes nós queremos ser voz de Deus, boca de Deus na vida do nosso irmão, mas nós esquecemos de ser ouvido de Deus na vida desse irmão. Esse Deus que está atento às nossas súplicas, nós queremos ser palavra de Deus sem ser ouvido de Deus na vida do nosso irmão. Esse é um outro serviço que nós podemos exercitar. E acima de tudo, o maior serviço que nós podemos prestar é o da proclamação do Evangelho. Nós servimos ao próximo quando nós temos misericórdia do nosso próximo que está em pecado, quando nós entendemos que nós não éramos diferentes, mas fomos alcançados por misericórdia, então nós estendemos essa misericórdia ao nosso próximo. E todos esses são alicerçados no próprio exemplo de Cristo Jesus, que desdobra o mandamento de amarmos ao próximo como a nós mesmos de uma maneira prática. E nós poderíamos usar de muito mais tempo, eu já gostaria de convidar a equipe de música para finalizarmos. Nós poderíamos usar de muito mais tempo para falar sobre as disciplinas espirituais, sobre cada uma delas. Mas eu quero concluir lembrando que as disciplinas espirituais, elas não são um fim em si mesmas. Elas são um meio usado por Deus para que nós alcancemos aquilo para o qual nós fomos alcançados por Cristo Jesus. Se você foi alcançado, você vai trilhar essa jornada. É uma jornada, é uma longa caminhada numa mesma direção. E essa longa caminhada, ela não é sobre intensidade, é sobre constância. E as disciplinas espirituais, elas sujeitam a nossa carne. Elas exercitam o nosso homem interior, para que nós sejamos capacitados a trilhar essa longa caminhada numa mesma direção. Conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essa é a nossa vocação.
A coroa que nós buscamos não é a coroa da realeza, a coroa de ouro, é a coroa de flores, dada ao atleta que cumpre fielmente com a jornada que lhe foi proposto. Amém? Vamos orar, irmãos. Deus, muito obrigado, Pai, pela sua palavra, que é viva e eficaz, pelo seu Espírito Santo, que ministra ao nosso coração, que ilumina o nosso entendimento. E obrigado, Deus, por todos esses meios de graça que o Senhor nos presenteou, Deus, para que nós cumpramos essa preciosa vocação que o Senhor nos deu quando nos chamou em Cristo Jesus. Nós pedimos perdão e reconhecemos que em diversos momentos nós tratamos essa jornada cristã de maneira displicente, Deus. Nós não lidamos com a vida cristã com a seriedade que nós deveríamos. Nós achamos que já alcançamos o fim dessa jornada, que nós já alcançamos a perfeição. Mesmo que nós não façamos isso com os nossos lábios, as nossas atitudes condenam essa inclinação do nosso coração. Mas nos ajude, Deus, a sermos servos fiéis, Deus, que vivem de maneira diligente, Deus, aquilo que o Senhor propôs, o seu chamado, a sua vocação. Nós depositamos diante de Ti essa nossa dependência, Deus, do Seu Espírito Santo, da Sua Palavra, do Senhor agindo em nós, para que nós possamos ser transformados à imagem de Cristo Jesus. Não permita, Deus, que nós nos submetamos em servidão ao dinheiro, que nós mascaremos a nossa cobiça, a nossa avareza, a nossa ganância, mas que nós possamos exercitar a simplicidade, Deus, buscando, Deus, em primeiro lugar o Seu reino e a Sua justiça, colocando o Senhor em primeiro lugar em tudo que nós fazemos, que a nossa vida seja orientada dessa forma, Deus. Nos ajuda, Deus, a desfrutar dos momentos sozinhos, do silêncio, a ouvir o Seu Espírito Santo por meio desses momentos, e também ter o nosso caráter transformado quando nós estivermos sozinhos, em silêncio, ou em meio à multidão, em silêncio. Nos ajuda, Deus, a nos submetermos uns aos outros. Transforma na nossa mente essa compreensão equivocada a respeito de uma submissão que atribui valor àquele que está em uma posição de autoridade e inferioriza aqueles que estão numa posição de inferioridade, mas que nós possamos entender, Deus, que nós somos servos uns dos outros, devemos nos submeter uns aos outros por temor a Cristo, porque o próprio Cristo não se apegou a ser o próprio Deus, mas se despiu, se fez homem e morreu uma morte de cruz. Que nós possamos negar a nós mesmos e seguir a Ti, Cristo Jesus, tomando a nossa cruz, e que nós possamos servir uns aos outros em amor, de maneira a seguir o exemplo de Cristo Jesus, que lavou os pés dos seus discípulos, mesmo sendo o próprio Deus, se colocou numa posição humilde e serviu ao seu próximo, serviu a nós, Deus. Que essa compreensão nos leve a servir ao nosso próximo. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém.